Tá difícil. Ô, Razan, a questão do Bruno Mendes é outra polêmica, né, para resolver. Ontem a gente veio tratar uma polêmica aqui em relação ao Luxemburgo, aquilo que os jogadores não conseguem executar nos jogos, né, o que realiza nos treinos. E o caso Bruno Mendes é um caso polêmico também. Aliás, o Vanderlei foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, ficou bravo com a pergunta, né? Questionou, rebateu ali o repórter, dizendo: você quer tirar quem do time? Você quer tirar o Gil? Você quer tirar o Murilo? Aquele o jeito do professor, né? Ele tá indo pro embate, né, nas entrevistas, né? Né, ele tá indo para o embate, mas achei um pouco meio sem noção essa, porque a pergunta foi tão simples: por que, que o Bruno Mendes não joga, já que você falou que gosta tanto dele? A pergunta foi ótima, né? Porque realmente ele elogiou o cara e depois nunca utilizou. E aí eu fui atrás de mais informações sobre o caso Bruno Mendes, porque eu fico uma pulga atrás da orelha, o Razan, porque depois que a negociação para a renovação emperrou, ele que tem contrato com o Corinthians até o final do ano, pode assinar um pré-contrato já com qualquer outro clube no meio da temporada, o Bruno Mendes sumiu. Ele era titular absoluto do time, 15 partidas no ano, 13 delas como titular. E de repente ele some, nunca mais foi utilizado com o Luxemburgo. O Luxemburgo também não tem colocado ele em campo, tem apostado em Gil e Murilo. E aí eu fui saber se não existia alguma coisa, né? Aquele castigo no futebol, porque no Corinthians já existiu esse castigo, né? Lembra do Romero, o Luan, olha, um castiguinho aí já, né? Fluindo ainda no Coringão, né? O caso do Luan, agora tem Balbuena afastado, do Queiroz, Júnior Moraes. Então a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. O Bruno Mendes, aí eu descobri que o Bruno Mendes procurou a diretoria do Corinthians, porque ele também está preocupado se não é castigo, né? Aquilo que o repórter tem na cabeça também passa pelo jogador. E ele foi querer saber: tem algum problema, alguma represália, porque eu não estou. Ainda a gente não acertou a renovação. E o Bruno Mendes saiu, né, desse encontro, dessa conversa que ele teve com um dirigente corintiano, com a certeza que não é castigo, que não está sofrendo represália e que a decisão dele não jogar mais, né, não vem atuando mais com a camisa do Corinthians, não quer dizer que ainda não vai entrar em campo, porque no Corinthians tudo pode acontecer. A gente está falando desse assunto hoje, ele pode aparecer titular domingo, né? Enfim, ele não atua vários jogos, pode aparecer domingo. Mas ele foi ter essa conversa e descobriu que a decisão é única e exclusivamente do professor, do Vanderlei Luxemburgo, que não que avalia tecnicamente que o Gil e o Murilo são melhores. E aí ele ficou bastante chateado, tá? E ele pensa muito em deixar o Corinthians por causa disso também. Se ele fala: se o treinador não gosta de mim e eu sou a terceira, quarta opção da zaga, e o cara e o Bruno Mendes tem 4 propostas nas mãos. Então é uma situação assim que deixa ele um pouco mais longe da renovação, viu, Razão? Isso a gente tinha até falado, mas o Bruno Mendes teve essa certeza agora, que ele foi conversar com a diretoria. E vou te falar, eu conversei com pessoas dos dois lados. O Bruno está convicto. Eu até questionei, né, em um dos lados: tem certeza? Não é? A pessoa falando: temos certeza, é o treinador, e o Bruno tem essa certeza que é o Luxemburgo que não quer utilizá-lo. Inclusive, até palavras brandas em relação à diretoria, coisa que eu nem esperava, porque tá rolando esse entrave na renovação, e a bronca ficou toda realmente pro Vanderlei. Ele tá chateado com essa questão com o treinador de não poder ser utilizado, tipo, não gosta de mim, e ele tá pensando em ir embora agora, então descobriu realmente que é o Vanderlei, e tinha essa dúvida também na cabeça do torcedor, né? Será que o cara não tá sofrendo realmente aí algum tipo de castigo, represália, porque não renova? Mas não é realmente decisão única e exclusiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, Razan. Coisas que a gente já viu no futebol, né? Às vezes o jogador está negociando a renovação, não tem um acerto. O próprio Luan no São Paulo foi assim com o Rogério Ceni, estava com a renovação emperrada, o Rogério falou: não vou mais usar, decisão minha. O Rogério trouxe para ele, na época, a decisão, falou publicamente. O Luan passou a não mais ser relacionado. O Rogério sai do São Paulo, vem o Dorival, o Luan acaba acertando a renovação, mas antes mesmo disso já volta a ser utilizado pelo Dorival. São questões aí, cada treinador, cada comissão lida de uma maneira, né, Samir? Não, é verdade. E o que dá moral para a nossa matéria, né, que a gente está no caminho certo, aí, na temperatura certa, é que o Bruno Mendes fica no banco de reservas, né, Razan? Nesses casos, normalmente nem para o banco vai. Então, é mais uma coisa que colabora aí com a nossa informação, porque se fosse realmente esse afastamento, como os outros jogadores, todos nem no banco ficam, né? E o Bruno Mendes realmente fica no banco de reservas, mas nem entra nos jogos, viu, o Razan?
Vamos ficar de olho, então, nesse Corinthians e nessa situação do Bruno Mendes. Lembrando que o Corinthians tem simplesmente confronto tranquilo no final de semana, tá, gente? É coisa básica. Só pega o Flamengo no Maracanã, 4 da tarde no domingo. Corinthians que não vence há 5 jogos, não conseguiu a primeira vitória ainda com o Luxemburgo em 4 partidas. A última vitória do Corinthians foi com o Cuca, 2-0 para cima do Remo na Copa do Brasil, naquele sufoco, e depois conseguiu a classificação nas penalidades máximas. Essa sequência do Corinthians está fazendo estragos de jogos sem vitória, e a crise está instalada no Corinthians. Promessa de dias agitados mais para você, Samir.